junho de 1944. A Europa continental é uma prisão de concreto e arame farpado. Há 4 anos, a suástica flutua sobre Paris. A União Soviética, no leste, sangra em uma luta titânica, exigindo que os aliados ocidentais abram uma segunda frente. O destino da civilização ocidental não depende mais de diplomacia, mas de uma operação de escala inimaginável. Esta é a história da Operação Overlord. Não apenas um desembarque militar, mas a maior aposta logística e humana da história. Se falhasse, o nazismo poderia dominar a Europa por décadas. Se vencesse, seria o início do fim para o Terceiro Reich. As apostas nunca foram tão altas. O palco, as praias da Normandia. O dia, 6 de junho. Preparar a invasão da Normandia foi um desafio que desafiou as leis da física e da lógica. Sob o comando do general Dwight D. Eisenhower, os aliados transformaram o sul da Inglaterra em um imenso arsenal. 2 milhões de soldados de 12 nações, milhares de tanques e milhões de toneladas de suprimentos aguardavam a ordem de partida. Mas havia um problema: a muralha do Atlântico. Erwin Rommel, a raposa do deserto, fora encarregado por Hitler de fortificar a costa francesa. Milhares de bunkers, milhões de minas e obstáculos mortais aguardavam nas praias. Para vencer, os aliados precisavam de mais do que força, precisavam de astúcia. Através da Operação Fortitude, os britânicos criaram um exército fantasma, o primeiro grupo de exércitos do ZOA, supostamente liderado por George Patton. Tanques de borracha e transmissões de rádio falsas convenceram Hitler de que o ataque ocorreria em Paz de Calais, o ponto mais estreito do Canal da Mancha. O engano foi tão perfeito que, mesmo após o início do desembarque na Normandia, Hitler reteve divisões blindadas vitais, acreditando que o verdadeiro ataque ainda estava por vir. O dia D estava marcado para 5 de junho, mas o Canal da Mancha é um mestre imprevisível. Uma tempestade violenta forçou o adiamento. Eisenhower enfrentou uma decisão agonizante: avançar sob risco de desastre ou adiar e perder o elemento surpresa. Na manhã do dia 5, o meteorologista James Stagg previu uma breve calmaria para o dia seguinte. Eisenhower, com peso de milhões de vidas nos ombros, disse apenas: "Ok, vamos." Na calada da noite, a invasão começou pelo céu. 24 mil paraquedistas saltaram na escuridão sobre a França. A visibilidade era nula. Homens caíram em pântanos inundados e se afogaram pelo peso do equipamento. Outros caíram diretamente em vilarejos ocupados, como Saint-Mère-Église. O caos, ironicamente, trabalhou a favor dos aliados. Unidades dispersas atacaram postos alemães em todos os lugares, convencendo o comando nazista de que uma força muito maior havia aterrissado. Enquanto isso, o silêncio no rádio alemão era mortal. Rommel havia voltado à Alemanha para o aniversário da esposa, acreditando que o tempo ruim impediria qualquer ataque. 6h30 da manhã. A-Hour. O horizonte da Normandia foi preenchido por 7 mil navios. 5 praias foram escolhidas, identificadas por codinomes que se tornariam eternos: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Em Utah, o desembarque foi relativamente bem sucedido, graças ao erro de navegação que colocou as tropas em um ponto menos defendido. Nas praias britânicas e canadenses, Gold, Juno e Sword, tanques anfíbios especializados chamados de Hobart's Funnies ajudaram a limpar obstáculos e abrir caminho. Mas em Omaha, o pesadelo ganhou forma. Omaha era uma fortaleza natural, um anfiteatro de morte onde os americanos da 1ª e 6ª Nova Divisões enfrentaram a experiente T-355 da Divisão de Infantaria Alemã. O bombardeio naval falhou em destruir os bunkers. As rampas dos barcos baixavam e os soldados eram recebidos por um muro de fogo de metralhadoras MG-42. Homens saltavam na água profunda para escapar das balas e se afogavam. A areia tornou-se vermelha. Por 4 horas, o general Omar Bradley considerou abandonar a praia. Mas em pequenos grupos, liderados por sargentos e oficiais que se recusavam a morrer parados, os soldados começaram a escalar as falésias. Com torpedos Bangalore e coragem bruta, eles abriram brechas. Omaha foi conquistada não pela estratégia, mas pelo sacrifício individual de jovens que se recusaram a recuar. Ao cair da noite de 6 de junho, o impensável fora alcançado. Os aliados haviam estabelecido uma cabeça de ponte na Europa. A muralha do Atlântico fora rompida. Mais de 150 mil soldados estavam em solo francês. Mas o custo foi terrível.
cerca de 10.000 baixas aliadas, das quais 4.400 foram mortes confirmadas em um único dia. Os alemães, embora lutassem com ferocidade, sofriam com a paralisia do comando. Hitler dormiu até tarde e ninguém se atreveu a acordá-lo para pedir o envio das divisões Panzer. Quando os tanques alemães finalmente se moveram, o céu já pertencia à Força Aérea Aliada, que destruía tudo o que se movia nas estradas francesas. A logística aliada mostrou seu brilho com os portos Mulberry, portos artificiais colossais rebocados através do canal. Eles permitiram o desembarque de suprimentos contínuos, transformando a Normandia na maior base de operações do mundo. A guerra de desgaste havia começado, e a Alemanha, sem recursos, não poderia vencê-la. A invasão da Normandia não foi o fim da Segunda Guerra Mundial, mas foi o momento em que o resultado se tornou inevitável. Após o dia D, viria a sangrenta batalha pelas sebes da Normandia, a libertação de Paris e, finalmente, a queda de Berlim. O que aprendemos com a Normandia 80 anos depois? Aprendemos que a liberdade tem um preço, e ele é pago em sangue e coragem. Cada cruz branca nestes penhascos representa uma vida interrompida, um futuro sacrificado para que o mundo pudesse respirar novamente. Os homens que escalaram as falésias de Pointe du Hoc e os que correram sob o fogo em Omaha não se viam como heróis. Eram padeiros, agricultores, estudantes e operários que atenderam ao chamado da história. Hoje as areias da Normandia são silenciosas. As cicatrizes dos bunkers ainda marcam a paisagem, servindo como monumentos à resiliência humana. O dia D permanece como um lembrete eterno, quando as nações livres se unem por uma causa justa. Não há muro de concreto ou ideologia de ódio que possa resistir ao avanço da liberdade.